Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos disse: Não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: Não, vós não morrereis, mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom de muito mais eficaz do que o pecado de um só. Pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente,
O diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A reflexão nos leva à compreensão do destino do homem. A primeira leitura nos ensina que o homem foi criado por Deus, modelado pelo melhor oleiro do mundo. Recebeu por um sopro a vida e foi colocado para viver num jardim, onde tudo existe e funciona perfeitamente. Por uma atitude de desobediência, esse homem, Adão, e sua mulher Eva, concluíram que podiam fazer o que quisessem, decidirem sozinhos o seu destino, estabelecerem por si o que é bom ou mal, ou seja, serem totalmente independentes de Deus. Isso é puro egoísmo e autossuficiência, e com essas atitudes afastam-se de Deus e introduzem o pecado no mundo, que significa a morte. O apóstolo Paulo faz um comparativo entre o pecado introduzido por Adão, a morte, que atingirá todo aquele que ratificar os atos de Adão, e o dom da graça da salvação, iniciado por Jesus, a vida. Jesus demonstra pela sua vida terrena que a obediência a Deus e a aceitação da dependência de Deus é tudo para a vida. Somente Deus sabe o que é bom e mal. O evangelista mostra como Jesus foi testado pelas forças do mal. Em 3 momentos distintos, ele recusa as coisas que lhe são oferecidas para não afrontar a Deus. Vejam aqui a astúcia do maligno, querendo fazer com Jesus o que fez com Adão. Mas Jesus foi fiel em tudo, seguiu rigorosamente a palavra de Deus, deu respostas sábias para cada provação e foi obediente. Também não aceitou as propostas do maligno, porque não veio ao mundo para satisfazer a sua vontade pessoal. Tinha uma missão a cumprir: expiar os pecados e resgatar o mundo para Deus. Jesus foi vitorioso nas provas ao qual fora submetido, e com essas atitudes manteve-se unido a Deus. Assim, conquistou junto ao Pai a vida eterna, nos mostrando o caminho da salvação, a vida. Nós também somos testados todos os dias a perder nossa fé e a nos distanciarmos de Deus, o que nos levará à morte. Sejamos firmes em nossas decisões, apoiados sempre na palavra de Deus e nas atitudes de Jesus, para que a escolha de nosso destino seja a vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Judas, consola os pobres.